Abra sua Bíblia em Tiago, aleluia, 2,14, diz assim: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos ficar só nessa parte aí, meu irmão. Amém? Igreja, comecei falando para vocês a respeito da colocação de Tiago, quando ele diz a respeito da fé. Se você perguntar para todos nós temos fé. Você tem fé que existe Deus? Você crê que Deus existe? Nós vamos dizer, cremos. Nós temos fé que Ele existe. Nós temos fé que Deus opera. Nós temos fé que Jesus é um Jesus que resolve todas as situações. Agora, o grande problema é que às vezes nós não acreditamos. Por que, pastor G, que nós não acreditamos? Muitas vezes a igreja não recebe por não acreditar. Então, quando a Bíblia diz assim, a fé sem obra é morta, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha o que Paulo está falando aqui. Qual é o proveito que tem se alguém disser, eu tenho fé, mas se não tiver obras? A sua vida é nula. Tudo que você for mexer, infelizmente, pode até dar certo, porque Deus é misericordioso, mas em muitos casos retardam. Em muitos casos, o milagre que a gente espera que aconteça, muitas vezes não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos apenas fé, mas nós não temos obra. Na frente você vai ver um momento em que Paulo diz assim: você tem fé? Ok, eu tenho obra. Eu com a minha obra, eu justifico a tua fé. E tu com a tua fé não justifica as minhas obras. É muito forte, igreja. É muito forte. Eu, com as minhas obras, eu justifico a tua fé. Mas tu com a tua fé não justifica as minhas obras. Aquele garoto, quando precisava daquela importância, bispo, o bispo estava com ele ontem. Alguém precisou gerar um trabalho, alguém precisou de, além de ter fé, precisou de chegar e abençoar aquele rapaz para que aquele mal não viesse a acontecer. Aquele momento ali, bispo, é um momento de você gerar a obra. É um momento de você trabalhar a obra, é você fazer a obra. A obra é a ação. E o apóstolo São Paulo fala, mostra-me a tua fé que eu te mostrarei a minha obra. Exatamente, é o que eu falei agora há pouco. Então, igreja, não basta nós ficar, não, eu estou indo para a igreja, lá o pastor G, ele tem pregado, mas eu tenho fé no que o pastor G está falando, porém não pratica. Pastora, eu lancei lá na igreja, Deus tocou no meu coração um carnê para outubro, novembro e dezembro. Vai escutando. E Deus tocou no meu coração que quem pegasse aquele carnê, os problemas que você colocasse nas mãos de Deus, Jesus iria resolver. E aí, porque a Bíblia diz que aquele que profetiza edifica a igreja. Pastor G, você teve coragem de fazer isso? Tive, porque meu Deus me dá essa condição. Marcos 16, 19 e 20, Jesus subiu ao céu, lá de cima está sentado à direita do Deus Pai, cooperando e confirmando as nossas palavras por meios de milagres. E eu fiz a prova com Deus: Senhor,
Eu quero dizer para o Senhor, eu tive a coragem e a fé e a ação de dizer para a igreja que quem pegasse aqueles 3 carnês, o milagre iria acontecer. Pastor Epaminondas, com toda a coragem, quando eu estava ali falando para a igreja do que Deus tocou no meu coração, o que ocorre? Eu falei, olha, eu gostaria que toda a igreja pegasse esse carnê. Por fé, todo mundo pegou o carnê. Por fé. Só que tem um tal da obra, que esse é que é o problema. Aí é que está o gancho, a chave do problema. Ei, e disse para a igreja o que Deus tinha feito. Quando eu estava anunciando aquela atitude de fé e coragem, Deus mostrou para o bispo que estava lá do nosso lado, um mendigo que chegava lá por fora da igreja, tá? E ele adentrava a igreja, mas ele só conseguia chegar a 1 metro. E aquele mendigo com um saco nas costas, viu? O espírito da miséria. Mas ele não resistiu ao fogo que estava dentro da igreja. Ele andou 1 passo só e correu e voltou, porque ele se lascou, porque ele viu que ali tinha homem de fé, homem de coragem. E ele falou, nesse lugar aqui, nesse recinto aqui, não dá para mim ficar. A parte do líder foi feita. E daí, pastor, eu pegando aqueles carnê e orando em cima daqueles carnê, fui para o monte com o bispo, que ele está sempre me acompanhando nessas jornadas. Quando chega no monte, que nós estamos fazendo por uma questão de uma atitude de fé em ação, nós estamos dando as 7 voltas para quebrar as muralhas de Jericó. Demos 6 voltas. Quando nós íamos, cada volta que a gente dava era um louvor que a gente cantava. Quando chegou na 6ª volta, a gente ia completar ela, depois íamos dar 7 voltas, porque foi assim que fez Josué e Caleb, viu? À frente daquele povo. E quando eu estou na 6ª volta, marchando, o bispo atrás, nós estamos na 6ª volta, marchando, viu? E eu pondo na mão esquerda, porque a minha Bíblia diz que na mão direita há longevidade de vida, e na mão esquerda riqueza e honra. Quando eu coloco aqueles carnês na mão esquerda, que nós estamos já completando a 6ª volta, e eu falei, Senhor, na mão esquerda há riqueza e honra. Quando eu falei desse jeito, Jesus mandou no céu um cometa, mais uma cauda, que era a coisa mais bonita do mundo. 2 grandes confirmações. E depois eu ainda virei para a igreja, abre aí Isaías 45:13. Preste atenção, igreja. Aí eu vou para o 3º sinal. E eu falo para a igreja, foi Isaías 45:13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Eu não disse que se quem pegasse aquilo ali, todos os problemas seriam resolvidos? Lembra que eu falei? Sim. Aí eu cheguei pela 3ª vez e falei, ei, eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo amor de Deus, uma palavra desta. E cheguei e falei para a igreja todos os 3 sinais que Deus dera. Pela fé, umas 50 pessoas pegaram o carnê. Sabe quantos honraram no mês de outubro, pastora? Uns 3 ou 4. Uns 3 ou 4 honraram no mês de outubro. Vocês estão entendendo? E aí depois fica, ai Deus, Senhor, eu tô numa peleja tão grande. Fé,
sem ação. E vai vir o mês de novembro, vai vir o mês de dezembro, e é lamentável dizer, e a igreja vai ouvir isso aí que eu estou falando, o povo simplesmente não acreditaram com 3 sinais que Deus deu. 3 sinais, pastor. Entende? E aí o que ocorre? Eu não vi ainda, em nenhum momento, que nós estivéssemos passando por uma luta, por uma peleja, que nós não fizéssemos um desafio a Deus para que Deus não honrasse a nossa causa. Eu não vi ainda. A pastora conhece o testemunho, eu vou contar aqui para vocês, porque a pastora estava presente no dia, para vocês verem o que é fé em ação. Vocês vão entender o que é fé em ação. O marido no Rio de Janeiro com um filho drogado. A pastora Lúcia desta igreja estava no dia que o jovem deu o testemunho. Foi comigo, ele falou. Eu não estou contando história de lá que ninguém viu, não. A pastora Lúcia estava presente. E ele contando o seguinte, que ele chegou noiado. Ele, usuário de cocaína já no último estágio. E a mãe uma crente. O pastor lançou um desafio e disse o seguinte: aquele que trouxer o que você tem na bolsa e hoje, o que você pedir para Jesus vai acontecer. O testemunho foi desse jeito, que a senhora estava lá. A mãe tinha R$2.200. Ela disse: Deus, eu vou lançar no altar. Eu vou lançar no altar. O meu velho ontem recebeu o pagamento, pediu para que eu deixasse na bolsa hoje, e esse pagamento eu já tinha que sair da igreja aqui para a gente ir para o mercado. É aquele tipo de mercado que trabalha 24 horas. Ele não tinha tempo de ir mais cedo. E aí ela virou e falou assim: olha, a vida do meu filho é mais importante do que R$2.200. É todo o dinheiro que eu preciso para passar o mês inteiro. Eu não estou tirando uma vírgula do testemunho. Ela foi lá e lançou no altar R$2.200. Eu quero dizer para a igreja o seguinte: ela entendeu que altar não é lugar de pedir, não. Você, quando vier para a igreja, não vem para pedir nada, não. Pronto, Deus revelou, pastor, ali. Altar é lugar de você sacrificar. Prova isso na Bíblia, pastor. Provo. Abraão, quando fez o altar, levou Isaac para sacrificar no altar. Não foi para pedir nada, não. O crente hoje confunde muito as coisas. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é você vir e levar para o altar e deixar no altar do Senhor. Esses dias eu vi uma filosofia judaica que eu achei assim extremamente inteligente. Ei, tem pessoas que querem ter. A Bíblia nos ensina que não é um inteligente querer ter. Antes de querer ter, você precisa ser. Quando você é, naturalmente, o ter é automático. E nem sempre quando você quer, você consegue ser. Me mostra isso na Bíblia, pastor? Mostro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ser. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ser. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ter. Viu como é que é bíblico? Viu como tem fundamento? Filosofia judaica. Então, igreja, o que ocorre? Aquela mulher foi lá e simplesmente depositou
depositou, sacrificou no altar. Quando chegou em casa, o velho falou: minha filha, você chegou agora, então nós vamos para o mercado, né, para a gente fazer as compras. Ela virou e falou assim: meu velho, posso te dizer algo? Posso, pode. Eu estava na igreja e o pastor lançou um desafio. E essa mulher disse o seguinte: Deus, a vida do meu filho é mais importante do que esses R$2.200. Está aqui, Senhor. Fé em ação. Fé em ação. Ela agiu. Quando chega em casa, o marido: vamos para o mercado, minha filha. Meu velho, todos os 2.200 que você nos deu para a gente passar o mês inteirinho, eu depositei no altar do Senhor. Só que o marido era um homem de Deus. Essa é a grande diferença, aquele que serve e aquele que não serve. Porque tem muitos dentro da casa de Deus que só tem fachada, mas de crente, de cristão, não tem nada. Só tem a casca, o verniz. Entende? Hã? É um sepulcro. Pronto, Jesus revelou para a glória aqui, um sepulcro caiado. Viu? Aí sabe o que acontece? O velho, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, virou e falou assim: minha filha, seja feita a vontade de Deus. Eita, Deus tremendo. O que é o homem glorificar? Por isso que a Bíblia diz que em tudo glorificai ao Senhor, em tudo dê glórias a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi bem sucedido em tudo, porque Abraão em tudo ele glorificava a Deus. Amém? Aí sabe o que acontece, pastor? Ela chegou em casa 10 horas da igreja, como termina aqui, e daqui a pouco 3 da manhã chega o filho noiado, cheio de cocaína, com a bandidagem, com os vagabundos. E ela no quarto dela orando e falou: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Quando foi, aí aquele filho chegou às 3, quando foi às 11 horas, os vagabundos passam na casa dele. Quando passa na casa dele, vira e fala assim: ai fulano, eu acho que chamava, ai Denis, até lembro o nome do abençoado, vamos lá cara, para as quebradas. Ele sai na porta e fala: camarada, eu não sei o que aconteceu, mas eu dormi um noiado. E agora quando eu acordei, mas eu estou com nojo dessa cocaína que eu não suporto nem um cheiro. Se a igreja quer agir com a fé em ação, em nome de Jesus, glorifica Jesus. Pelo amor de Deus, se um testemunho desse não convencer a igreja, eu não sei mais o que vai convencer a igreja. É tudo invertido. Quando chegam aqui que pula, que sapateia, que fala bonito, ele arranca aplauso, e esquece de Jesus. Tem pregadores, pastor, que traz a glória tudo para ele. Quando Jesus fizer um milagre, igreja, você glorifica a Deus. Pastor, e por que a minha vida não está rompendo, pastor? Porque você só tem fé, você não tem ação, você não acredita, e a obra está perecendo. Eu vejo que a pastora Lúcia passa, e a culpa não é de Deus não. De quem é a culpa, pastor? Da igreja. Eu poderia até estar incluso nesse contexto, mas não estou, porque Deus me tocou, e a minha parte eu tenho procurado fazer, não é, pastora? Quando eu passei a abençoar a pastora aqui, trazendo a bênção, usando da fé em ação, ela lançou um desafio. Eu falei: vou para esse desafio. Eu não vou nem contar para vocês o que Jesus anda fazendo lá na embaixada de Cristo, viu? É porque tem coisa que crente não pode ouvir não. Entende? Você quer descobrir o mistério? Você quer descobrir o segredo? Use a fé inteligente. Você quer descobrir o segredo? Eu não vou falar para vocês não. Eu fiz a prova, eu coloquei a fé em ação.
Você quer descobrir o segredo? Sai dessa masmorra, dessa mesmice, e passa a ter, sabe, a crer no Deus que nós servimos. Amém, igreja? Ei, aquela mulher cananeia, olha o que é a mulher quando usa, o homem, a mulher quando usa a fé em ação. A Bíblia mostra que aquela mulher chega para Jesus e fala: Senhor, tende misericórdia de mim, a minha filha está por demais endemoniada, tende misericórdia de mim. Ei, e ela lá atrás insistindo, igual aquele cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ei, os discípulos, pastor, aqueles discípulos, enquanto não veio o tempo de Pentecoste, ô bando de nós cego aqueles discípulos, viu? Ô turma nós cega aquele povo, viu? Misericórdia, já tinha um caráter deformado, uma grande parte deles, e um bando de nós cego. Ao invés daqueles nós cegos se compartilhar com a mulher que vinha pedindo misericórdia, a cananeia: Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Aqueles nós cegos: Jesus, manda essa mulher embora, está perturbando a gente. Vê se isso é comportamento de um homem de Deus, de um cristão. Aquele povo, enquanto não veio o batismo com o Espírito Santo, não era só Jesus na causa. Pedro negou Jesus 3 vezes, sabe? Tomé duvidou da presença de Jesus. Não era brinquedo, não. Compreende? Manda essa mulher embora. Agora, gente, que falta de compaixão. Você vê uma pessoa chegar, você com Jesus, você vendo que você estava ali do lado de quem resolve todos os problemas, ao invés deles cutucarem Jesus e falar: ô Senhor, ô Senhor, tem misericórdia dessa mulher aí, viu? Não, manda essa mulher embora. Bando de nó cego. E assim está cheio dentro da casa de Deus, pessoas que não têm misericórdia, viu? Aí aquela mulher insistiu, ela foi para cima, ela não foi na onda dos discípulos, não. Ela não se deixou levar por esses discípulos incompassivos. Ela partiu para cima: Senhor, tende misericórdia de mim. Aí Jesus diz: eu vim somente para o povo de Israel, ou seja, eu não vim para vocês. Mas ela falou: Senhor, use da tua misericórdia. Olha como é que Jesus estava testando a fé daquela mulher. Muitas vezes Deus ainda não te abençoou porque Ele quer dar uma testadinha básica na tua fé, mas você não faz por onde? A primeira travadinha que Jesus dá, o crente desvia. E aí aquela mulher, quando insiste mais um pouquinho, eu tenho para mim que os discípulos já estavam tipo assim: Jesus, você não está vendo isso não, Jesus? A mulher perturbando nós aqui. Quebra o meu galho, Jesus. Eu tenho para mim que chegou a esse ponto. Aí sabe o que acontece? Jesus vira e fala assim: ei, não convém dar aos cachorrinhos, viu, alimento. Me ajuda aí, pastor. Não convém dar alimento para os cachorrinhos. Que cai da mesa, sou Senhor. Que cai da mesa, sou Senhor. Que cai da mesa, sou Senhor. Mas como é que ele fala? Não convém tirar o pão da boca dos cachorrinhos. Não convém tirar as migalhas, o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela continuou insistindo: Senhor, por favor. Ela quebrou todos os protocolos, todas as tradições, todos os paradigmas. Ela falou: não, eu já ouvi falar que esse Jesus é misericordioso. Sabe o que ela recebeu como resposta? Seja feito conforme a tua fé. Viu? Seja feito conforme a tua fé. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada.
fé em ação. Agora você quer ver o que é fé em ação e o que é fé sem ação? Aquele homem, quando foi agredido por aqueles bandidos, aqueles ladrões que bateram naquele homem no caminho, em uma estrada, e a Bíblia diz que quando ia passando um levita, olhou, viu, e de repente não deu nem bola, deixou ele lá encostado. Tá? Aí o que ocorre? De repente quem passa? O sacerdote. O sacerdote passa ali, tá? E olha aquele homem machucado, porque os ladrões tinham saqueado ele, batido nele, não deram nem pelota. Eu fico imaginando aqueles caras de pau depois para chegar na igreja, viu, pastor? Oh, meus irmãos, nós temos que ter amor um pelos outros, meus irmãos. Nós temos que amar, meu irmão. Pastor, é cada comédia que a gente vê, é cada piada que a gente vê, é cada hipocrisia que é só. E o levita: eu quero trabalhar para o meu Senhor, glória a Deus. Ô igreja, é cada piada, igreja, é cada coisa que a gente vê, que é só o sangue de Jesus. Aí sabe quem passou lá para acudir aquele homem? O bom samaritano. Aquele homem virou, colocou, a Bíblia diz que aquele homem colocou nos seus ferimentos, colocou azeite, e depois abasteceu aquele homem com alimento, colocou na sela do seu animal, levou na primeira hospedaria que tinha e falou: cuida desse homem aí, e vou deixar aqui a importância, e se porventura exceder do valor que eu deixei aqui, quando eu voltar eu pago a diferença. O bom samaritano. Olha aqui, olha, a Bíblia nos relata que naquela época o judeu não combinava com os gentios, e samaritano era gentil, tá? Mas aquele bom samaritano, ele não se importou com essas tradições infernais. A Bíblia diz que de um gentil Deus ouvia as suas orações, que era de Cornélio. Eu costumo dizer que Cornélio foi o precursor de nós sermos atendidos como gentios, sabe, por Jesus. Foi quem quebrou, foi o primeiro em que o católico, sabe, da igreja romana, temente a Deus. Então eu quero dizer para vocês, igreja, que aquele povo ali, esse bom samaritano, ele teve a fé em ação. Ele praticou a fé em ação. E toda vez que você praticar a fé em ação, você pode ter a certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: bafo de boca não enche marmita não, meu amigo. Bafo de boca não enche marmita não. Você divide o seu pão. Ai, pastor, eu não tenho condições de ser dizimista porque eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. Você tem 1 quilo de arroz na sua casa? Divide aquele arroz com a irmã que está necessitada. Você tem 3 tomates? Dá 1 tomate para ela. Você tem 1 litro de óleo? Tira 1/3 parte do litro de óleo. Glória a Deus. Ai, pastor, eu não vou fazer isso não, que vai faltar. Quanto engano. Não tem um momento que Jesus não supre. Pastora, na minha casa, eu não me lembro comer na minha casa quando era menino,
Que é como na sua casa, aqui e acolá eu vejo pessoas de fora, hospedadas. Pronto, quarto dos profetas, olha que coisa gloriosa. Missionário de Deus veio, ficou. Pronto, isso, pronto, está aí. Daqui a pouco havia Ei, eu não lembro ter um dia almoçado na minha casa que não tivesse 2, 3 pessoas de fora. E tem uma coisa, porque meu pai era um homem abençoador, nunca faltou, pastor. São os mistérios que muitos não entendem. Eu já vi casos de pessoa, pastora, que manda dizer que não está, por quê? Porque o irmão chegou na hora do almoço, e aí, e aí o que ocorre? Eu não vou mandar ele entrar não, porque senão ele vai querer comer da minha comida. Já teve uma pessoa que escondeu as panelas tudinho do missionário. Misericórdia. Deixa eu passar fome. Aí ele disse que pegava as panelinhas dele e escondia para ele comer de casa. É uma mentalidade muito pobre, Mas esse pastor. homem é um homem de Deus, homem. Mas é aquela história, é um homem de Deus, mas é um eterno Lázaro. Então, não tinha obra. Então Jesus mudou a mentalidade, porque para prosperar tem que mudar a mentalidade. Tinha fé, mas não tinha obra. Certa feita eu estava pregando em uma igreja. Eu só vou contar o milagre, não vou contar o santo não. Enquanto me cederam para mim tomar banho, foram lá e jantaram, pastora. Viu? Foram lá e jantaram. Eu comecei a rir. Entende? E aí eu falei amém. Aí eu saí dali, tinha um barzinho meio... Eu estava com fome. Aí tinha um barzinho. Eu fui lá e no barzinho, prepara um sanduíche aí para mim. E pregando de graça, fazendo campanha na igreja do abençoado. É só o sangue de Jesus. Ô mentalidade, viu? É muita prova, viu? Ô mentalidade. Para um ex-milionário, pastor, é duro, né? Um sujeito que a vida inteira... E tem uma coisa... Passando por essas provas e dando glória a Deus, viu, pastora? Sem murmurar. O crente pisa na bola, pisa no tomate e depois se acha no direito de murmurar. Meu irmão, reveja os teus conceitos, os teus valores, reveja. Igreja, para terminar, como eu disse para vocês, Paulo diz a Tiago: mostre a tua fé e eu mostro as minhas obras. Com as minhas obras eu justifico a tua fé, e tu com a tua fé não justifica as minhas obras. O Salmo 41, no versículo 1, 2, 3, eu quero que a igreja fique muito atento. O que Jesus fala, é muito rápido, eu vou terminar. Olha para vocês ver, essa Bíblia é real e verdadeira, ela não mente. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença ele lhes fofa a cama. Olha que coisa gloriosa. Para aquele que faz o bem ao necessitado, até no dia da tua doença, no dia da tua enfermidade, Jesus fofa a tua cama. Não deixa ficar sofrendo. Deus é lindo. E tem crente que tem coragem de não acreditar numa palavra desta, tem coragem de não agir desse jeito. Ei, eu quero dizer para vocês, para terminar, aleluia, a igreja de Cristo existe para os sinceros, não para os hipócritas, fabricado pela religião. Nós não podemos ser reformados, e sim restaurados. Amém? A igreja tem que buscar. Ei, você lembra como nasceu? Vamos procurar colocar uma restauração. Porque quando nós nascemos puros, e depois com o decorrer do tempo, por uma
por uma causa do destino, nós podemos ir deformando os nossos caráteres. Mas a igreja pode fazer o seguinte: nós podemos restaurar os nossos caráteres. E quando nós restauramos, toda restauração, ela tem um toque de originalidade. Se você fizer uma reforma, é uma coisa. Agora, se você restaurar, é outra. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação de vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém, igreja? Então vamos nos conscientizar. Foram dados exemplos de pessoas que têm fé em ação. Vocês viram a história do testemunho que a pastora Lúcia testemunhou, da mãe que creu, viu? Em contrapartida, pastor, eu conheço um outro testemunho, que o pastor virou e falou assim: quem trouxer R$300 nesta campanha, o que você pediu, o milagre vai acontecer. Eu conheço esse testemunho também. E aí sabe o que aconteceu, igreja? A mãe vira e fala para o filho que era drogado: filho, o pastor lançou um desafio, e eu juntei com muito sacrifício esses R$300 aqui. Eu vou levar para a igreja, e creio na sua restauração. Sabe o que o filho falou? Mãe, pelo amor de Deus, é exatamente o valor que eu estou devendo para o traficante. E ele diz que se eu não pagar ele essa semana, ele manda me matar. E a mãe caiu no engodo de Satanás e foi e deu os R$300 para o filho. 15 dias depois, os traficantes mataram o filho dela. Se ela tivesse crido e falado: Jesus, eu vou honrar o meu compromisso, Pai, e eu não admito que Satanás mate o meu filho, e chegasse e sacrificasse no altar, vocês podem ter a certeza que o filho dela estava vivo hoje para contar a história. Eu afirmo 100% como homem de Deus. Mas ela preferiu acreditar na voz de Satanás do que acreditar na voz do profeta. Então eu quero dizer algo para vocês: tem muita gente dentro da casa de Deus não dando ouvido à voz do profeta, mas fica dando ouvido à voz de Satanás. Então, igreja, muda, transforme a sua mentalidade, mude a sua mentalidade, e você vai ver, nós servimos um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo. Amém, igreja?